Welcome, welcome, welcome. You are very welcome to our first class in the pronunciation course. In this lesson, we will understand at first why it's so difficult when you want to have a right pronunciation. Why do you have difficulty? And you will understand that it not happen only with the Brazilian that want to learn English, but it happened too, for example, when American decide to learn Portuguese, for example, they have a difficult too with the pronunciation. For example, if you search on the internet about some America that want to learn Portuguese, you will see that's normal. They have difficult to talk some songs that is only used by Brazilians, by people, for people that speak Portuguese. It's normal. It's normal, very normal. And if you want to learn a foreign language, it's normal to have difficulties. Então é normal. Se você tem dificuldades em alguma pronúncia, isso é normal. You will understand in this class that's normal. Have some difficulties, and you will see that's easy. That is so easy. I'll give you some hacks that will improve your English very well. You will finish this course with a right pronunciation English. Your pronunciation will improve in only this course. You will have all the support that you need. Ok? So, primeiro nós vamos falar sobre o porquê é tão difícil. Por que a gente tem algumas dificuldades na pronúncia? Eu costumo sempre falar com meus alunos para se lembrarem, por exemplo, de quando eles eram crianças, né? Por exemplo, é normal, por exemplo, quando eu era criança, tinha meus irmãos que eram mais novos, né? E eles tinham dificuldade de falar algumas palavras. Por exemplo, minha irmã gostava de refrigerante, em vez de pedir refrigerante, ela pedia fiante. Meu irmão gostava de farofa, ele pedia faofa. Então, isso não fez com que eles desistissem do português. Hoje eles falam corretamente, é claro. Mas você, provavelmente, se você tem filho, ou se você viu alguma criança e acha às vezes engraçado ela falando, é normal. Aquela pronúncia meio que errada logo no início, é normal, ela está aprendendo. Da mesma forma, você que está aprendendo um novo idioma, é normal errar a pronúncia de início. Mas não importa. Isso é a prática. A prática vai te ajudar a levar à perfeição. Então é isso que a gente vai aprender hoje, nessa aula agora, o porquê que a gente tem algumas dificuldades. Então, vamos lá para os slides, vamos aprender. Let's go. Let me share my window. Ok. Por que achamos difícil? Por que nós achamos difícil a pronúncia? Por que a gente tem certas dificuldades? Vamos entender. Primeiro, vamos aqui ao primeiro slide. Próximo. Então, uma das coisas que podem dificultar o nosso aprendizado em um idioma são as diferentes pronúncias que existem no idioma que estamos aprendendo, que no nosso caso é o inglês. Ou seja, existem sons que é próprios do idioma. Isso é normal. Cada idioma possui a sua fonética, a sua pronúncia. E existem fonéticas que só existem no inglês ou fonéticas que só existem no português. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a fonética do TH, o temido TH, não precisam se preocupar. A gente vai ter uma aula bem extensa falando só sobre o TH e a gente vai destrinchar e você vai terminar a aula sabendo pronunciar corretamente. Não tem problema, não precisa se preocupar. Mas é bom a gente entender que isso é normal, é próprio do idioma. Por isso que a gente vai ter essa dificuldade. Porque é próprio daquele idioma. Nós não estamos acostumados a falar daquela forma, com aquela fonética, com aquela pronúncia. Então, quando a gente está iniciando, se você está iniciando o seu estudo de inglês agora, você vai ter essa dificuldade. Se você já está por algum tempo,
treinando, ou em algumas aulas, ou em algum curso, você vai ver que é normal, você tem essas dificuldades no início, e até mesmo alguns que estão um pouco mais avançados, às vezes têm essas dificuldades, porque às vezes não aprenderam algumas técnicas, algumas coisas, né? Podem ter tido alguma dificuldade, às vezes não aprenderam ali algum hack, que é um dos que eu vou passar aqui para vocês, de como conseguir pronunciar corretamente. Então, não tem problema, não precisa se preocupar, eu vou te ajudar a pronunciar da forma correta. Beleza? Mas isso não acontece, não pense que isso não ocorre no português também. Também a gente tem algumas fonéticas que são próprias do nosso idioma, como eu já falei. Vamos ver um exemplo? Vamos direto logo para a aula, vamos aprender. Então, uma fonética que é própria do nosso idioma é o A, tio, O, ão. Isso é próprio do português. Isso é próprio. Não existe outro idioma que tenha ão. Bom, eu pesquisei e não achei. Se vocês, no caso, encontrarem, me falem que numa próxima atualização de curso eu posso incluir e posso falar sobre esse outro idioma. Não tem problema. Mas isso é normal, é próprio do nosso idioma, esse ão. Tanto que quando o americano está aprendendo português, né, ele costuma até mesmo confundir o ão com tion, né, que seria o são do inglês. Né? Mais para frente a gente vai ter uma aula especial, naquela aula especial que nós vamos ter, eu vou abordar um pouquinho sobre isso também. Então, aguardem ansiosamente que eu vou dar para vocês maneiras de como aprender milhares de palavras em inglês em pouco tempo. Então, aguardem. Então, estejam ansiosos aí para aquela aula especial que eu falei logo no início. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui a gente vê que temos algumas palavras com ão. Por exemplo, cão, esse sotaque, né, ão, é próprio do português. Ação, lição, direção, lição. Quando eu pergunto para um, e aí, did you do your homework? And the student say, oh, no, I didn't prepare my homework. And I say, why? And he or she gave me a lot of apologize. Oh, my Lord. Okay, don't worry. And something interesting about English, uma coisa interessante no inglês é que não tem acento em inglês. Isso aqui não existe no inglês. As únicas palavras que tem no inglês que tem acento é café, que é cafeteria, fiancé, fiancé, que é noivo ou noiva, ou résumé, que é currículo. Todas essas palavras são de origem francesa. Vieram da França, né? São de origem francesa. Tanto que eles têm uma pronúncia diferente, né? Café, fiancé, résumé, né? Tem um sotaque até um pouco francês mesmo, né? Então você vê que no inglês, propriamente, ele não tem acento. Por isso que quando a pessoa está aprendendo o português, talvez se você pesquisar aí na internet, por um americano tentando aprender inglês, o americano tentando aprender português, você vai ver que ele vai ter certas dificuldades. Ele vai ter certas dificuldades com a pronúncia de alguns acentos, porque é algo que não é tão comum como é no português, porque a gente sempre tem vários acentos, né, para muitas coisas. Ok? Então, isso é só um exemplo de dois exemplos. Vamos para o próximo. O próximo exemplo que a gente vai analisar é o do NH. NH. Nha, nhé, nhi, nhó, nho. Isso. Exatamente. NH. Esse NH também é algo que é próprio do português. Não tem outro idioma que tenha essa fonética. Nha, nhé, nhi, nhó. Né? Tem nham. Nham, nham, nham. Né? Aquele sonzinho que a gente faz quando a gente come, né? Nham, nham. Também tem essa fonética no português. Nham, nham, nham. Né? Mas nada parecido com NH. Nha, nhé, nhi, nhó, nho. Ok? Então, botei aqui alguns exemplos. Galinha, né?
Galinha é uma palavra, uma coisa interessante sobre essa palavra, galinha. Em inglês, a gente tem duas palavras para galinha. A gente tem o hen e a gente tem o chicken. O hen é para a galinha do campo, né? Está vivo ali. Já o chicken é quando a galinha está sendo preparada, quando ela já está preparada ali para ir para a panela. Então, você imagina assim, por exemplo, mas quando a gente vê, o americano pode também se referir ao chicken como a galinha do campo mesmo, que está viva. Isso é normal, tá? Isso é comum de acontecer. Outra coisa aqui é a massinha. E temos também, se você está aí na hora do almoço, ou está no café da manhã, ou talvez na parte da noite, você vê uma coxinha. Foi mal, desculpa, eu não poderia deixar de fora o NH coxinha. Não pode, não tem como. Não tem como eu deixar a coxinha de fora. Ah, é uma maravilha. Vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Beleza, então não podia deixar a coxinha de fora. Foi mal, desculpa. E temos também a pinha. A pinha não é uma fruta assim que eu preze tanto, que eu goste tanto de comer, mas é gostosa também, é muito boa. Então a gente viu aqui que o NH é algo próprio do nosso idioma. Então a gente é uma fonética que a gente não tem em outros idiomas. Então é só nosso mesmo. Vamos ao próximo. A próxima fonética é do LH. Você imagina como que é difícil um americano ele chegar aqui no Brasil e descobrir que island é ilha? Imagine como é difícil para ele essa fonética. Ilha, ilha. Porque ele acostumou a vida toda a falar island, island. Então, soaria bem estranho, né, para ele, que ilha fosse island, que island fosse ilha, no caso, né? E imagine como é difícil para o americano botar na cabeça que ele tem que falar palhaço em vez de clown. Clown. Clown, que é palhaço em inglês. Então, você imagine aqui, por exemplo, a gente tem duas fonéticas diferentes. A gente tem o LH, de lhá, e a gente tem ainda um C com cedilha, que faz o som de SS. O americano chega para mim e pergunta, por que vocês usam C com uma cedilha e coloca som de SS? Eu não sei, a gente só aceita. Então, se você talvez é americano, está assistindo a esse curso, a gente também só aceita, a gente não entendeu também, né? Enfim, a gente só aceita, né? Não tem uma explicação para isso, não. Se você sabe a explicação, volta aí no grupo aí dos alunos e me passa que eu, na atualização eu vou fazer. Por enquanto, eu não achei a solução do porquê o C com cedilha tem som de SS. E se a gente tem o C e o cedilha que tem som de SS, por que a gente não coloca só SS de uma vez? Para não ter confusão. Bem, enfim, pode ser matéria para uma outra aula. Mas, enfim, não tem problema. Milho. Milho. Imagine como que, para um americano, é difícil ele entender que corn é milho. Milho. É uma fonética, o lhá, lhé, li, ló, lu. É uma fonética que não tem no inglês. Por isso que ele vai sentir essa dificuldade. Eu até costumo falar que a gente só sabe português corretamente, só pronuncia e fala corretamente, porque a gente nasceu aprendendo português. E ainda estamos aprendendo. Enfim, alguns ainda precisam aprender. Mas isso é só um desabafo. Vamos continuar a nossa aula. Então, imagine como que é difícil para a pessoa que está aprendendo, ver o português, e tem que saber que corn é milho. É difícil, é complicado. Temos aqui o linha. Não é LH, mas eu coloquei aqui. Enfim, está aqui. Linha também é uma outra. Voltamos lá no LH,
uma outra fonética, que é a fonética que também não temos no inglês. Agora eu vou mostrar para vocês, alguns alunos às vezes me questionam que o TH ele tem duas fonéticas, né? Tem um som forte e um som fraco. Só que às vezes a gente esquece que a gente tem uma letra no português que tem vários, mas assim, vários sons. E é uma fonética assim comum para nós. Então, vamos lá para alguma letrinha que tem vários sons em português. É a letra letra X. Letra X tem vários sons? Tem, olha só. Tóxico, 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 que-se. O americano fala, beleza. Então, X para eles é que-se. Ok. Então, isso aqui seria paixão. Paixão. Aí você fala, não é paixão. É paixão. Ah, tá. Então, o seu X tem dois sons. Tóxico, que-se, e tem um som sh, um chiado. Beleza. Aí ele vê aqui. Então, esse aqui é textito ou texto? Ah, texto. Texto tá certo. Ah, beleza. Então, ele vai ter som de si e um sh de chiado. Beleza. Aí ele vem aqui na palavra... Então, essa palavra aqui vai ser ou examinar ou examinar. Aí você fala para ele, não. Essa aqui é examinar. Examinar? Igual Z de zebra? Você fez, yes, Z, de zebra. Então, vocês perceberam? Uma letrinha, a gente vai ter três sons. Si, xi e zi. Tóxico, paixão, texto e examinar. Então, a gente tem algumas fonéticas que são próprias do nosso idioma. Por que essa aula foi preparada? Por que eu preparei essa aula para vocês? Essa aula foi preparada para a gente entender que é normal alguns sons diferentes. A gente vai ver que o inglês tem fonéticas que são próprias deles. Por isso que você vai sentir dificuldade. Por isso que você vai ter algumas dificuldades em falar, às vezes, no posicionamento da língua, né? Então, a gente vai ver que isso é normal. Porque a gente já tem algumas fonéticas que são próprias do nosso idioma. Por exemplo, ão, nha, nhé, nhê, nhó, nhu, lhá, lhé, li, lhó, lhu, xi, xi, zi, né, que é o som do X. Então, isso é normal, é natural. Então, só para a gente entender isso aqui. Então, isso também, como a gente bem sabe, acontece no inglês, dele ter fonéticas próprias. Então, vamos analisar aí algumas pronúncias, algumas fonéticas que são próprias do inglês e vamos ter alguns hacks, alguns macetes de como pronunciar da forma correta. Então, nos vemos na próxima aula, aula 2. Segue lá, continue seu curso. Prepare-se. Agora você vai conseguir pronunciar o inglês da forma correta. Então, é isso aí. Te vejo vocês aí na próxima aula. Aula 2. Vocês vão aprender muita coisa a partir de agora. See you guys. Bye, bye.